Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no CNBcast. Vale a pena lembrar você que está assistindo aí esse programa, clicar no sininho para você receber as notificações dos vídeos todos que a gente grava aqui, só pessoas maravilhosas. E também lembrar que esse programa está sendo exibido no Folha Serra e em várias outras plataformas do Consórcio de Notícias. Eu estou aqui agora com meu parceiro Juliano. Fala aí, garoto. Tamo junto, meu irmão. Nós estamos com peso pesado aqui, uma figuraça. Rapaz, o cara é lá da Serra e só se fala uma coisa: o campeão voltou. Não é, bicho? Dificilmente alguém não conhece essa pessoa. Quem que é aí? Pois Fala é, aí. e aí Revela nós, aí, revela nós aí. trouxemos ele aqui pra bater um papo com a gente, aquele papo descontraído que você aí de casa já tá acostumado com a gente. É o nosso amigo Aldifax Barcelos. Seja muito bem-vindo. Uma Seja alegria pra bem-vindo. mim. Eu que tô aqui com dois jogadores caros dessa aqui. Eu que tô aqui. Ó, pai. Obrigado, Arnaldo, Juliano. Uma alegria estar aqui. Deus abençoe cada um de nós. Você que está nos assistindo. É uma alegria, um prazer estar aqui. São dois jogadores caros mesmo, sabe, gente? Estou exagerando, não. Mas é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Tá certo, tá certo. Ó, antes de a gente começar essa entrevista, vamos fazer o jabá aqui dos patrocinadores, né? Quem que nós vamos falar primeiro aqui? Nós temos aí nosso amigo Fernandão, lá da Marina Maicai. Você que tem uma embarcação, que precisa de um lugar para guardar, fica ali em Santo Antônio, ao lado do Sambão do Povo. Vamos botar o link na tela. Uma estrutura maravilhosa para te atender. E ele também aluga as embarcações. Caso você não possua uma lancha e queira fazer um passeio, juntar os amigos, família, funcionários, né? Só fazer contato com eles aí, que você vai realizar uma Totalmente excelente viável. experiência. Muito viável, vale a pena. Temos também... Eu vou até te aproveitar e te perguntar, que esse patrocinador nosso é da Serra. Você tem problema de coluna, às vezes, a coluna dá uma torcida? Torcida não, mas de vez em quando eu preciso melhorar a postura. De vez em quando tem que melhorar a postura. postura. Pois é. Fazer algumas correções é sempre bom. Pois é, coluna é vida, né? Então nós temos aqui o Templo Seitai, que é um estúdio de quiropraxia, que você vai lá dar aquele acerto, você que é esportista, você acordou de mau jeito, o pescoço não tá virando, tem lá o Templo Seitai, vai estar o QR Code aqui na tela. Quem apontar o celular para o QR Code pode ganhar 20% aí na sessão. E também temos O Brasa Burger, esse patrocínio, meu amigo, eu vou te falar, já dá aquela fome, que eu sou apaixonado por hambúrguer. Tem um churrasquinho também maravilhoso, link na tela aí. Pode experimentar se você ainda não conhece, que com certeza você vai amar. Muito É bom. isso. Gostei. Você gosta? também, Você gostei. gosta de hambúrguer? Não, Gosta de hambúrguer? Você come? Muito, muito. Sanduba? Muito. Bom, então vamos lá. Vamos começar então, né? Então vamos nessa. Queria primeiro também, aniversariante hoje, Vaguinho está aqui comigo aqui. Ô, pô, Vai parabéns pro completando- Vaguinho. Complementando 49 anos hoje, um amigo nosso. É isso aí. Prefeito Aldivax, o Aldivax, né? Prefeito, né? Aldifas, Tricampeão. Alguns chamam de Audifax também. né? Aldifax, Não tem né? problema. Rapaz, já vi No muita início, gente... quando você No- começou, os eu de- ouvia muito isso. Os de fora, então, os fora do estado. Aldifax. Eu já vi gente é uma chamando história assim. grande essa aí. Aldivas, o que te motivou a voltar a ser prefeito da Serra, já que você, que já tem 3 mandatos na cidade, já começa por aí. O que te motivou a estar retornando aí para essa empreitada? Boa pergunta. A responsabilidade com a cidade da Serra. Você fala uma palavrinha, a palavrinha é essa, a responsabilidade com a Serra, o amor pela cidade, a preocupação com a cidade, não deixar a cidade ter nenhum tipo de risco, nenhum tipo de medo e dar a ela aquilo que a população me conhece. Ou seja, o Aldifas proporciona para a cidade a segurança do futuro da cidade. Eu costumo falar que é o futuro em boas mãos, com muito respeito a todos os outros candidatos, mas é a garantia do futuro em boas mãos, do futuro da Serra. Então, essa responsabilidade dentro de mim, o amor à história da cidade, o futuro da cidade, isso que me motivou a ser candidato a prefeito mais uma vez. E como é que estão os preparativos aí para a busca do Tetra aí? Vamos falar assim, né? A luta vai ser grande, assim, a gente tem algumas preocupações, né? Mas assim, eu estou muito animado, estou muito feliz, estou muito empolgado, agradeço muito a nossa militância. Não é fácil disputar uma eleição sem mandato, eu não sou vereador, não sou deputado, não sou prefeito, tem que ter muita coragem, tem que ter muita determinação, tem que ter muita vontade, muita disposição, tem que ter equipe para você disputar uma eleição, principalmente para prefeito. Mas, repito, como a sua primeira pergunta, estou fazendo isso por responsabilidade à cidade, por amor à cidade,
com algumas preocupações com o futuro da cidade. Então, a gente que ajudou a construir a cidade, a gente que fez com que a cidade mudasse o seu patamar, né? A gente brincando aqui antes de futebol e tudo, mas a cidade hoje está num outro patamar, um patamar muito mais elevado. Isso é fruto do trabalho nosso durante muitos anos. Não fiz tudo, não fiz sozinho, reconheço isso, mas participei muito para que a cidade chegasse onde chegou. E a gente não pode deixar a cidade ter risco de voltar, de retroceder, de andar para trás. E eu sou essa pessoa com muita humildade que dá essa garantia à população da cidade da Serra. Você falou recentemente que deu uma guinada aí na sua questão política, né, ideológica, que agora Sim. você está aí na direita, né, no 11, o Partido Conservador. Né, e eu acompanhei bem, Sim, bem o seu tem caminho. muita história né? aí. Apesar de você ter estado em alguns partidos com alinhamento mais de esquerda, você nunca teve uma posição desse jeito assim, né? Foi mais circunstancial que aconteceu isso. Como é que foi? A sua pergunta ela é maravilhosa. Ou seja, não tinha antes, no nosso país, essa discussão de direita e de esquerda. Estou aqui lembrando aqui do Evair de Mello. Sim. Já foi de um partido de centro-esquerda, de esquerda. Né? Assunção já foi de um partido chamado de esquerda. Magno Malta era apoiador de Lula e Dilma. Já foi também. Não sei se ele já foi filiado a um partido de esquerda, mas assim, estou lembrando alguns nomes, Sim, o próprio claro, Manato, claro. que já foi também. Perfeito. De um partido... Sim, sim. Porque antigamente não tinha essa discussão de direita e de esquerda. Né? A gente ia para um partido muito de uma forma, como você mesmo deu, de forma circunstancial, de uma oportunidade, né? Infelizmente, as questões partidárias era se você queria ser prefeito, deputado, governador, que foi o meu caso, nenhum partido, né, abraçaria uma causa sua. Então você teria que ver qual o partido que daria a você essa oportunidade. Então, antigamente, você escolhia os partidos muito nessa linha da circunstância, muito dessa linha da oportunidade mesmo. Ou seja, esse partido aqui, eu quero ser deputado federal, eu quero ser senador, eu quero ser governador. Será que vão me dar essa oportunidade? Não, não vão. Você vai para outro. É assim que a gente definia partido antigamente. Antigamente não, de 10, 15, 20, 30 anos atrás. De uns 4 anos para cá, as coisas mudaram. Sim, aí as coisas mudaram. Aí começou, sim, a ter uma linha muito ideológica da definição partidária. Então, diante dessa circunstância, diante da minha história, diante da minha vida, diante do meu comportamento, diante das minhas bandeiras, a gente também teve que se posicionar para um ou para outro campo. Mas, repito, não era assim há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Dando exemplo, sim, de várias pessoas, né, que estavam até no mesmo, digamos, alguns partidos que eu estava, e foram para outro campo. Mas por causa disso. Então, estou muito tranquilo com isso, estou feliz onde estou, quero agradecer ao Partido Progressista, quero agradecer ao Evair de Mello, quero agradecer ao da Vitória, quero agradecer a todos que estão me receberam de forma muito carinhosa, de forma muito respeitosa, entendendo a nossa história e ajudando a gente nesse processo. Então, assim, estou muito feliz, estou sendo muito abraçado, estou sendo muito querido por esses companheiros, essas lideranças, de ter nome de 2, mas tem deputado estadual nos apoiando, a Raquel e outros, Teodorico Ferraz, ou seja, vários grupos, várias pessoas, várias lideranças do Partido Progressista que nos abraçaram, acreditaram no nosso projeto, conhecem a nossa história e acreditaram naquilo que a gente quer para o futuro, da Serra e do Estado e do país. Muito bom, muito bom. Mas a história é exatamente essa, quando eu coloco esses nomes, né, que eu citei, Sim. que estavam no determinado campo, não era porque era de esquerda, era oportunidade mesmo. E até mesmo durante os mandatos você se dialogava muito bem também com os demais vereadores, sendo de campo esquerdo, de centro, de direita. Quando eu fui prefeito, e foi interessante a sua pergunta, muito boa, eu conversava com todos, eu conversava com Paulo Artung, com Casagrande, conversei com Lula, com Michel Temer, com Bolsonaro, com Dilma, ou seja, a minha experiência foi fundamental para que a gente conquistasse algumas coisas que nós conquistamos na Serra. O meu diálogo, tanto com os governadores, tanto com os presidentes da República, independente das questões ideológicas, que proporcionaram nós chegarmos onde nós chegamos na Serra. Como eu coloquei no início, eu não fiz tudo, eu não fiz sozinho, e essa minha experiência, o meu estilo de gestor, que assim, isso é muito forte dentro de mim,
a minha capacidade de gestão, a minha capacidade de liderar a equipe, a minha capacidade de formar time, a minha capacidade de buscar captação de recursos, porque a Serra é muito grande, mas, eu repito, a Serra sozinha, só com os recursos dela, ela não conseguiria ter tanto investimento como a gente teve na cidade da Serra. Isso foi fruto dessa experiência minha, do meu diálogo com esses atores, tanto no Estado, tanto no país, para que a gente conseguisse recursos. Até pessoas fora do Brasil. Eu fui convidado para todos os prefeitos da América Latina para mostrar, se for lá em Puebla, na cidade do México, para mostrar a eles o que nós conseguimos fazer na cidade da Serra, como a gente evoluiu na cidade da Serra, como é que era a Serra antes, como é que é a Serra hoje. Isso foi tudo fruto desse diálogo e com essa profundidade de gestão que a gente domina bem. Eu ia te perguntar exatamente isso, você já entrou no assunto, né? Eu ia te perguntar em relação a essa questão da experiência versus a novidade, né? Que a experiência, se você não tiver, como é que administra uma cidade do tamanho do município da Serra, que é o maior do Espírito Santo? Isso que eu quero até agradecer esse espaço aqui, parabenizar vocês, que é uma oportunidade que eu tenho para conversar com a população. Sim. Como a cidade não tem televisão, né? Porque se tivesse televisão, a gente falaria com a população, seria muito mais fácil. Como não tem na Serra, uma população de mais de meio milhão de habitantes, 400 mil eleitores, então é um espaço desse que eu agradeço, é por isso que a gente anda muito, mas esse espaço é maravilhoso para a gente conversar com a população. Nada contra o novo, mas nem sempre o novo tem boas ideias. Nem sempre o novo é novo só na aparência. Eu não quero, assim, com muito respeito, e aí me remeta a primeira pergunta que vocês colocam, por que o motivo que eu estou vindo candidato? Porque a experiência, ela é fundamental para uma cidade do tamanho da Serra, né? A experiência faz a diferença, sim. Se chegar onde nós chegamos na Serra, fazer o que nós fizemos na Serra, foi esse acúmulo de experiência que a cidade da Serra saiu de um patamar e foi outro patamar. Foi fruto dessa experiência que a cidade da Serra saiu da cidade que era uma das vergonhas do Espírito Santo, uma cidade que era o patinho feio da Grande Vitória, que era a menor cidade das 4 cidades, e foi no meu mandato que a cidade saiu das 4 grandes cidades, a menor da Grande Vitória se tornou a maior da Grande Vitória. Foi no meu mandato que nós tornamos a cidade a maior cidade do Espírito Santo. Isso tudo por causa da experiência. Então, a experiência faz a diferença, sim. Né? Eu estou aqui lembrando de um texto da Palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, ele coloca lá no capítulo 5 e no capítulo 5, versículo 4, que a experiência traz esperança. Então, além da experiência fazer a diferença, a experiência leva a paz, a experiência leva o progresso, a experiência traz a esperança. Com certeza. Então, é a experiência, não tem dúvida disso. A experiência é muito importante. E aquela questão, assim, não estou aqui falando mal de ninguém, não vou citar o nome de ninguém nessa entrevista, mas a pergunta é, o novo está preparado para ser prefeito de uma cidade do tamanho da Serra? O novo já foi gestor alguma vez na vida? O novo já formou equipe? Já teve time? O novo sabe captar recurso? O novo sabe administrar? O novo sabe liderar? Essa é uma questão fundamental para a cidade da Serra. Fica aí a reflexão, né? Para quem está ouvindo. Então, assim, isso é fundamental para que a gente possa alcançar os objetivos e os avanços que a cidade precisa. Então, a cidade não pode cair o seu patamar, ela não pode retroceder, ela não pode voltar ao passado e, pela experiência, a minha experiência é avançar muito mais. Porque hoje eu tenho uma leitura muito clara e muito tranquila da cidade que aconteceu nesses 4 anos. Então, eu sei onde piorou, eu sei onde melhorou, a gente tem essa leitura, nós temos um time para organizar isso e para fazer muito mais para a cidade da Serra. Tá certo. Já que nós estamos falando de experiência é muito importante, a cidade da Serra é uma cidade muito grande. É a maior do estado. A maior do estado, né? É a maior. Durante seus 3 mandatos, quais foram as suas realizações mais importantes? Coloca aqui para dar uma relembrada aí para o pessoal que está acompanhando. Se você perguntar assim, Aldifas, qual a realização que você vai levar para os seus últimos de vida
Qual a realização que você fala para os seus filhos? Qual a realização que, se Deus quiser, você vai falar para os seus netos? Na minha gestão, a cidade da Serra foi considerada a cidade mais honesta, mais transparente do Brasil. Anob, isso, ninguém vai tirar isso de nós, sabe? Foi na minha gestão que a Controladoria Geral da União, do governo federal, ao analisar todas as cidades, considerou a Serra a cidade mais transparente do Brasil. Isso, sabe, talvez a gente não divulgou isso da forma como tinha que divulgar, mas é muito forte a gente terminar a gestão e receber um prêmio da cidade mais honesta do Brasil. Eu fui convidado, repito, para ir para o México explicar como nós nos transformamos a cidade mais honesta do Brasil. Então, essa não é obra, não é investimento, para mim é essa. Agora, a nível de investimento para a cidade, eu posso destacar coisas muito grandes. O Hospital Materno Infantil, nós começamos o primeiro tijolo e nós entregamos toda a obra. Não foi outro prefeito, ou seja, eu respeito, né, candidatos querendo ser papai, mãe do hospital. A verdade é que nós começamos a obra e nós terminamos a obra. Nós entregamos essa obra toda equipada. Nós não fizemos uma grande festa, porque foi na época exatamente da pandemia que esse hospital foi usado até para a pandemia. Sim, sim. E por isso que ele não foi usado no campo materno infantil, porque veio a pandemia. Mas estava lá, tudo pronto. Essa foi uma marca. A UPA de Castelândia, outra grande marca no ponto de vista para a cidade. As 16 supercreches. Foi algo muito forte. 16 em 4 anos, eu entreguei 16. Nossa. Não foi uma nem duas, não, foram 16 supercreches. Educação, as escolas de tempo integral que tem na Serra foi no governo Aldifas, de Vila Nova de Colares, de Divinópolis, tudo no governo do Aldifas. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas, por exemplo, nesses 4 anos, o atual prefeito não começou e não terminou uma escola sequer, uma creche sequer. Na nossa gestão foram 16 supercreches, várias escolas, e principalmente de tempo integral, que nós entregamos para a cidade da Serra. Do ponto de vista de infraestrutura, a obra da rotatória do Ó foi um marco de arquitetura para todo o Espírito Santo, uma coisa linda, belíssima. O projeto da Norte-Sul foi nosso. O início da obra do Contorno do Mestre Alvo foi nosso, a parceria com o governo do Estado e o governo federal. Mas o início desta obra, entregar uma obra é muito bom, é muito gostoso. O difícil é começar, o difícil é fazer projeto, o difícil é isso. E foi no nosso governo. Então, assim, em todos os campos, do campo da juventude, algo marcante, a Arena Riviera. No campo da juventude, nós criamos os espaços de cidadania e de esporte em Novo Porto Canoa, em Vila Nova de Colares. Isso foi marcante demais. Parque da Cidade. O Parque da Cidade foi outro marco para a cidade. Não tinha o Parque da Cidade, não existia. A população que queria tinha que ir para a praia. Então, foi outra coisa marcante, assim, que na história vai ser registrado isso, eu tenho certeza. Então, isso foi no nosso governo. Então, foi um governo, primeiro, de princípios. Dei esse exemplo para você, ter recebido a cidade mais honesta, mais transparente do Brasil. E um governo, sim, de muitas realizações. E que enfrentei dificuldades enormes. A dificuldade do fim do Fundap em 2013, a arrecadação foi lá para baixo. E eu estava começando o governo. A dificuldade da maior tempestade, da maior chuva que aconteceu no Espírito Santo foi na Serra, 2013, 2014. Quem era o prefeito? Era o Aldifas, o prefeito. Quando agora aconteceu essa chuva lá em Porto Alegre, eu lembrei quando eu era prefeito, o que eu passei, a pandemia, o que nós passamos. Então, assim, a greve da polícia, na época. Assim, a experiência... Só pegou pedra. Meu irmão, e mesmo assim, olha quantas realizações. Infelizmente, quando veio a pandemia em 2020, eu não pude divulgar essas coisas fortíssimas que foram o nosso governo, porque tinha uma pandemia que o mundo foi afetado. Então, eu foquei muito em salvar vidas. Então, não quis divulgar as nossas obras, né? Usava o recurso de divulgação para falar sobre a questão da pandemia. Então, assim, foi marcante demais isso para a cidade. Sabe, um morador da minha cidade, da Serra, eu tenho muito orgulho, agradeço a Deus, agradeço a você por ter me dado 3 oportunidades, mas você
teve o melhor prefeito do Brasil, o mais honesto, o mais sério, e ninguém fez tanta coisa na nossa cidade, sem abrir mão do social, sem abrir mão de algumas questões importantes para a cidade, mas os grandes investimentos foram da nossa cidade. E o atual prefeito, as grandes obras que ele fez, tudo projeto do nosso governo, que não teve tempo para fazer, que nós deixamos, como, por exemplo, a questão da Norte-Sul, né? Como, por exemplo, a Avenida Civite e outras grandes obras que foram iniciadas ou planejadas por nós que está fazendo atualmente. Tá certo. Você citou aí algumas... Sensacional, tem uma eu serra antes e depois. Acompanhei muita Realmente. coisa na época e me recordo bem, né, dessa quantidade de obra. Foi mais de uma UPA lá na Serra, no período? A cidade da Serra, nós temos 3 UPAs. Nenhuma cidade do Brasil com população com menos de 600 mil habitantes tem 3 UPAs. Nenhuma cidade do Brasil, vou repetir, com menos de 600 mil habitantes, nós temos 550 atualmente, temos 3 UPAs. Né? Dessas 3 UPAs, 2 nós que entregamos. Dessas 3 UPAs. Bacana. Voltando um pouquinho aí, você falou sobre a rodovia lá, o contorno do Mestre Álvaro, né? Quanto tempo levou? Projeto, licenciamento, você conseguir buscar os recursos para começar uma obra daquela magnitude que eu tive a oportunidade de passar lá e ficou maravilhosa. Uma obra de engenharia, uma obra assim, muito bonita. A dificuldade imensa pela... Aqueles pilhares ali, por causa, ali é um terreno de parte turfa. Alagada, né? Ali é um terreno de turfa, tem parte alagado, tem parte de terreno de turfa. São quase 50 metros de profundidade. É mesmo? Quase 50 metros de profundidade. Então, assim, uma obra de engenharia belíssima, que vale a pena, que você que não foi lá, vale a pena passar por lá. Né? Poucas pessoas conhecem. Né? Repito, é uma obra marcante, uma paisagem linda, uma vista maravilhosa. Assim, vale a pena, repito, você que quer ir para o norte do estado, faça isso. Não vai pela BR-101, não. Vai pelo contorno do Mestre Álvaro, que você vai ficar muito feliz com essa obra. É uma obra, repito, marcante, que começou no nosso governo. Né? Agradeço ao governador Casagrande, agradeço ao presidente, na época, Bolsonaro, agradeço ao presidente Lula, quem começou a obra foi o Bolsonaro, o Lula entregou essa obra, então agradeço a eles dessa parceria, agradeço à bancada federal, que foi fundamental nessa articulação. Então, assim, por isso que eu falo, para ser prefeito, sabe, Juliano, tem que saber fazer isso, porque senão não faz. E passa muito rápido 4 anos, né? Até o prefeito aprender tudo isso, ter experiência, pegar experiência, isso já passou a metade do mandato e a população não aguenta mais. Então, assim, eu reconheço que nesses últimos 4 anos foram feitas muitas praças, me parece que mais de 100 praças, né? Mas algumas outras questões foram deixadas de lado, principalmente no campo da saúde. Hoje a Serra está sofrendo na saúde e muito. Eu estou andando, a reclamação é geral do ponto de vista da saúde. A educação, como eu falei, não foi iniciada nem terminada nesses 4 anos, nenhuma escola, nenhuma creche. Eu estou preocupado com isso, né, porque a cidade cresce a cada ano 10 mil habitantes. Nenhuma cidade do Espírito Santo cresce assim. Somente 10 cidades do Brasil, incluindo Rio, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, incluindo as grandes capitais, cresce 10 mil habitantes por ano. Serra e essas mais 10. Então, assim, é algo impactante e eu estou preocupado, porque já tem crianças sem escola. Já tem crianças sem escola. Então, mas todo esse projeto levou aproximadamente 4 a 5 anos. Não é fácil, sabe, você executar, planejar, pegar as licenças, correr atrás, não foi fácil. Mas eu agradeço a esses atores, já, né, como eu coloquei, o governador Casagrande, o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, a bancada federal, ou seja, um conjunto de atores que fez com que essa obra fosse realizada. Muito bom, muito bom. E outra obra grande, né, da sua gestão que eu quero falar é sobre a rotatória do Ó. Eu me recordo quando passava ali, aquele buraco ali no meio, né, aquela coisa feia, o trânsito que se formava ali, principalmente quem queria acessar a Morada de Laranjeiras, que embananava o resto todo para trás. Vários carros caíam ali. Não, ali foi uma obra assim, de uma importância enorme que vai
facilitar a vida de todos que moram em Vila Nova de Colares, Ferrosa, Jacaraípe, Nova Almeida, para quem vai depois de Nova Almeida. Por outro lado, ali Colina, para Morada, para todos os bairros, Morada de Laranjeiras, para quem vai lá para o Hospital Jaime, para quem vai, né, para outros condomínios nessa direção, para outros bairros nessa direção, para quem vai para Camará, para quem seja. Nós abrimos ali para a cidade, né, uma obra de engenharia muito bem feita, não tem uma obra no Espírito Santo assim, bela, com passagens inferiores, que a gente chama ali, né? Não existe no Espírito Santo nenhuma obra com passagens inferiores. É essa na Serra. Então, assim, uma obra nossa, exclusivamente da Prefeitura, recursos da Prefeitura, né? Assim, a gente buscou a ajuda do governo federal também, mas todo o projeto, todos os recursos, né, é do município. Isso gerou impacto, qualidade de vida, facilitou para quem vai para o Hospital Jaime, para quem vai para o Hospital Dório, né? E, assim, e vai levar um crescimento cada vez maior. E você passa ali, né, como a rotatória de Maringá também, né? Quando não tinha rotatória de Maringá, não tinha nenhum investimento ali do lado, era só terreno vazio, não tinha nada. Você for nessa rotatória de Maringá, que foi uma obra iniciada e terminada por mim... Maringá é aquela ali perto de Porto ali, de antes Porto de Canoa? Porto Canoa, antes de Maringá, antes de Eu Nova passei lá Carapina. também. Quando tinha aquela rotatória, eram aqueles terrenos enormes de um lado para o outro, não tinha nada. Esse investimento levou emprego. Eu vi empresas também montadas ali depois. Esse investimento nosso levou o quê? Alavancou emprego. O investimento da prefeitura alavancou emprego, fez com que desenvolvesse ainda mais aquela área, que valorizasse ainda mais aquela área. Então, assim, são essas coisas que a experiência traz e leva a gente. Aí eu bato na tecla que a experiência faz a diferença, que a experiência traz esperança, porque ela leva esse desenvolvimento, ela leva a geração de emprego, ela leva a qualidade de vida para as pessoas. E essa é uma das razões que eu coloquei o nosso nome à disposição da cidade da Serra. Pegando o gancho nessa questão de geração de emprego e renda, eu me recordo muito bem também, aquele boom imobiliário que aconteceu também no seu período, né? Você tem diversos condomínios novos que foram para a Serra, que também levou mais habitantes para a cidade, né? Então, ali mesmo na região ali de Colina e Laranjeiras, criou-se quase um bairro inteiro de uma construtora, né? Em Valparaíso foram diversos, em Morada de Laranjeiras. Então, tinha obra para todo lado, emprego para todo lado. E isso tudo, essas coisas aqui, cresceu porque tinha que crescer, é hora natural. Não. Esse crescimento ele surgiu após os investimentos que nós realizamos para a cidade. Esses setores não foram para lá a bel prazer. Uma coisa trouxe a outra. Não, eles não foram para lá por isso. A cidade não cresceu por isso. Porque tinha que crescer. Não, ela cresceu porque foram feitos investimentos na cidade que levaram esses investimentos. Proporcionou isso. Ou seja, correto? Os investimentos do setor público, as obras do setor público que levaram o setor privado a investir na Serra. Senão não investiria na Serra. Porque não era assim no passado na Serra. Isso mudou de um tempo para cá, fruto do nosso trabalho. Reconheço que eu não fiz tudo e que não fiz sozinho. E essa é a razão que, se Deus quiser, a gente está voltando para fazer muito mais para a população da Serra. E quero fazer mais uma, aproveitando as grandes obras aí, Mestre-alvo. em relação à questão, do Hospital Materno Infantil. Vou Hospital voltar nele também, que foi uma obra grandiosa, né? Um terreno maravilhoso, bem localizado, de fácil acesso, ao lado do terminal. Sim. Né? Como que foi esses desafios aí desse hospital? Foi uma decisão muito forte a nossa, uma decisão muito importante para a nossa, né? E acertada, tá bom? Porque eu repito, essa obra ela começou no meu governo. O primeiro tijolo foi no nosso governo. Eu poderia não ter feito. Porque teve uma parceria lá com o governo federal. Essa obra custou mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Somente tinha 20% de emenda do governo federal, fruto da bancada federal. Emenda de bancada. Ou seja, foi uma obra que mais de 80%, quando nós começamos, quando a obra foi iniciada, que foi recursos nossos. Então, eu poderia muito bem ter pego, se eu não quisesse fazer essa obra, se eu entendesse que não era importante, pegar esses 20% ou devolver para o governo federal e não fazer essa obra. Porque 80%, a obra custou 100 milhões, 80% foi recursos nossos, recursos do município somente. Então, foi uma decisão que nós tomamos, foi uma decisão correta, uma decisão sábia.
É importante esse registro, nessa oportunidade, para agradecer, porque quando veio a pandemia, né, a gente tinha convicção, e eu sou economista, eu conheço os números, eu conheço as informações econômicas da cidade, do estado e do país. E eu pensei o seguinte, está na hora de buscar uma parceria para a gente tocar esse hospital em parceria com o governo do estado. Porque é SUS. Esse hospital é SUS. Nós vamos atender... O estado inteiro, né? A qualquer... Como as UPAs. Para vocês terem uma ideia, as UPAs elas são custeadas somente pela prefeitura. Agora, o que vem de gente fora da Serra para ir nas UPAs, não é brincadeira, não. É muita gente. Na minha gestão, em 2020 foram quase 10 mil pessoas atendidas na UPA de Carapina, que não era da Serra. Tinha que atender? Tinha que atender. Seres humanos, é um sistema só. Não tem como rejeitar. Então a gente atendeu gente de Vitória, gente de Cariacica, gente de Vila Velha ia para a nossa UPA de Carapina. Como a UPA de Castelândia, gente de Fundão, gente de Aracruz ia para a UPA de Castelândia. Nós tínhamos que atender? Com certeza nós tínhamos que atender. Porque é SUS, é um sistema único da saúde. E são pessoas igual a nós, então temos que atender sim. Claro. Não é se é serrano, se é vilavelhense, se é de Cariacica, se é de Aracruz. Não. Né? E aí, diante disso, dessa experiência minha, qual foi a ideia? Para diminuir o custo, o que eu queria fazer? Uma parceria com o governo do estado para eles nos ajudar a bancar isso. E eu fiz isso. Eu sinalizei, eu consegui com o Casa Grande, governador, me ajuda a dividir essas despesas. Porque é SUS. Eu fico impressionado que, de vez em quando, né, alguns pré-candidatos falam que eu dei o hospital para o governador. Para com isso, gente. Eu queria te perguntar exatamente. Ia sair da Serra. Não, assim, talvez vamos explicar. É falta de experiência mesmo, né? Então, eles queriam assim, parece que eu estou tirando o hospital lá de Laranjeiras, lá de Colina, e levando para outro lugar. Não existe isso, gente. Aí quando eu ouvi um comentário de um morador comigo falando assim, Juliano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual a diferença do hospital tá com essa parceria com o governo ou de ser totalmente municipalizado, como estão discursando por aí? O que adianta isso e tá faltando paracetamol na farmácia da unidade de saúde? Meu irmão, a prefeitura ia economizar 10 milhões de reais mês. 10 milhões mês. Tá bom? Então, eles fizeram uma jogada de marketing, parabenizo, fizeram uma jogada de marketing para enganar a população, mas não enganaram. Né? Tipo de que o hospital agora é nosso, voltou a ser nosso. Conversa fiada, né? Conversa fiada. O hospital está lá, como sempre esteve, nunca ia sair de lá. Segundo, nós íamos economizar 10 milhões de reais por mês. Terceiro, o hospital não está funcionando como deveria estar funcionando. Já se passaram 4 anos. Não é 4 dias, nem 4 meses, já se passaram 4 anos. O hospital está subutilizado, sabe? O que eles fizeram? Simplesmente tiraram a maternidade lá de Carapina e jogaram a maternidade lá para o hospital materno-infantil. E só está funcionando basicamente como materno. O hospital não está funcionando como hospital infantil, que era o nosso projeto era 50% do hospital. Ia ser materno e outros 50% infantil. Então, assim, tudo uma jogada de marketing, subestimando a população, e a população não acreditou nisso. Ou seja, trouxe a despesa de volta. Trouxe a despesa de volta e sem nenhum resultado, um resultado muito pequeno. Sem nenhum resultado, eu estou exagerando. Um resultado muito pequeno, que poderia ser um resultado muito maior, poderiam fazer muito mais com essa ajuda do governo do estado. Com certeza. Eu ouço o pessoal dizendo por aí, agora está em época de campanha, todo mundo mostrando as coisas. Você não acha que, às vezes, os adversários... ou o adversário, às vezes, se apropria de algumas ações suas? Como é que você se sente com isso, às vezes? Porque você fez tanta coisa, foi tanto tempo ali, tantas realizações, e aí hoje, algumas amostras... Fizeram coisa pior, tiraram até as placas das obras que a gente entregou. Eu tive agora numa determinada obra, tiraram as placas. Você acha que a população sabe quem que fez? Assim, eu acredito que a maioria sim, mas assim, é uma coisa assim tão pequena, né? O que eles fizeram? Alguns eles arrancaram até as placas, arrancaram a placa, por exemplo, do Hospital Materno Infantil, arrancaram a placa, por exemplo, lá de Queimado. Fizeram isso, arrancaram as placas de Queimado, da restauração de Queimado, fomos nós que fizemos, arrancaram essa placa,
Estão pintando todas as escolas, as creches, tudo de verde. Sim, um negócio assim, como... É muito pequeno. Assim, como essa cidade, com todo respeito, é a menor cidade do interior do país, não se faz mais isso. Né? Mas aí é cada um com o seu cada um. Cada um com seus né? modos Não operantes. é papel meu fazendo nenhum tipo de julgamento, mas para mim está equivocado. Tá certo. Eu queria perguntar também sobre a questão da BR-101, essa questão de municipalização da BR. Isso foi uma Isso outra, aí. Juliano, jogada de marketing. Deixa eu só concluir, só essa Sim. parte. Porque, assim, nós olhamos como contribuintes de uma seguinte forma. A prefeitura, com o governo, com emenda de bancada, foi lá e construiu uma obra linda, novinha, que, nossa senhora, o que tirou de trânsito e de Nossa tempo de Senhora. viagem é uma coisa fenomenal. Passei por lá essa semana, né? E assim, Maravilhoso. a obra tá sensacional, né? Uma pista segura. E você pega uma BR-101 e passa lá, a BR tá destruída. E tem um contrato, tem uma concessão. E aí eu vou pegar esse ônus inteiro pro município, gastar o dinheiro do contribuinte para reformar o que é uma obra que estava ali numa concessão e vou entregar do outro lado A novinha. uma obra novinha para a empresa só lucrar lá nos pedágios? Campeão, Que é isso, cara? eles fizeram uma... Dentro de várias promessas não cumpridas, mas foi tudo uma jogada de marketing. Vamos municipalizar a BR-101. Ela não foi municipalizada, não. Estou enganando você. A BR está lá da mesma maneira, do mesmo jeito. Ela não foi municipalizada. Foi dentro de várias promessas que foi colocada aí. Essa é uma delas. Não é verdade. A BR-101, ela continua sendo administrada pela Eco 101. Olha ela só. não foi municipalizada. Isso é conversa fiada. E agora eu vou falar uma coisa Caramba, para eu não você. sabia disso, não. Vou falar uma coisa para você. O que falta é gestão. O que falta é gestão. Porque a municipalização, se ela tivesse... não ia ser benéfica, não, para a cidade. Ia ser mais despesa para a cidade, mais custo para a cidade. O que falta é a gestão cobrar da Eco 101 os investimentos, cobrar da Eco 101 a sinalização, cobrar da Eco 101 o viaduto ali saindo da ArcelorMittal para pegar a Carapina, é cobrar da Eco 101 fazer um viaduto ali da saída de Laranjeiras, José de Anchieta. Isso sim, porque, por exemplo, esses 2 viadutos vai resolver o problema da cidade. Claro. Vai resolver. Então, o que falta é cobrança, o que falta é papel de gestão, papel do gestor cobrar essas coisas. É isso que está faltando. Eu quero fazer uma outra pergunta agora, voltando lá atrás, né? O Divas gestor, né? Isso aí comprovado, nós já vimos, né? Fez administração, economia na UFES, não é isso? Eu formei em economia na UFES, queria continuar estudando, eu vim de origem muito simples, os professores da economia querendo até que eu fizesse mestrado, mas não tinha aqui no estado, tinha que ser fora, só tinha em São Paulo, uma no Rio, outra em São Paulo, e não tinha para mim, porque eu já trabalhava ajudando a minha família, eu não podia largar o trabalho, e aí eu resolvi fazer um outro curso, fiz o curso de administração, fiz outro vestibular na UFES também, fiz administração também na universidade. Bacana. E nessa época você já pensava em política? Você já visualizava alguma coisa nesse sentido? Sempre participava dos movimentos estudantil, participei muito do movimento estudantil, liderava muitos centros acadêmicos, mais no campo da economia, sempre tive uma ação assim, muito forte, mas projeto de candidatura, não. Tanto é que eu só fui muito mais à frente, depois de ter uma ampla experiência de gestão. Eu fui secretário eu fui secretário em Vila Velha. Você é concursado em Vitória? Sou concursado, economista em Vitória de Vitória. Secretário em Vila Velha, secretário Vitória? em Vila Velha, Vitória, Serra, Caramba. governo do Estado. Tenho uma experiência muito grande. Já fui diretor do Departamento de Administração da UFES, ou seja, professor da Escola Técnica. Então, tenho uma experiência muito larga em gestão. Depois de ter passado por todas essas experiências de gestão que eu me candidatei a ser prefeito. Que bacana. E sua família, cara? Não tá no nosso script, mas como é que a sua família lidar com... Às vezes a sua Graças a falta, Deus, você consegue eu tenho uma família equilibrar isso? Graças a Deus eu tenho uma família muito independente. Eles entenderam que essa questão minha na política não é para eles, é um serviço meu para a sociedade. Porque você tem que se doar. A minha esposa é médica, minha esposa é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, em medicina, em ginecologia.
Minha filha trabalha no Rio de Janeiro. Meu filho trabalha na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem uma independência muito grande. Sabe? Ele é advogado, ela é jornalista. Então, assim, a gente nunca quis trazer eles para a política, sabe? Para ter essa independência. Graças a Deus, não tem. Sempre fui contra essa questão de esposa, de filho, se envolver em política, participar de política, ser candidato ou ter cargo comissionado. Sempre fui contra e nunca usei meu tempo de prefeito, meu tempo de deputado federal para dar cargo comissionado para familiares, porque entende que não pode ser assim. Eu tenho que ser exemplo para que eu possa estar cobrando também da minha equipe, de todo o meu time. Tá certo. Religião? Eu frequento a Igreja Batista há 40 anos. Foi na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Vitória, onde ali eu conheci Jesus, aos meus 18 anos de idade. Tive experiência pessoal com Jesus nesta igreja e continuo nela até hoje. Casei nesta igreja, meus filhos foram dessa igreja, foram batizados também na mesma igreja e muito feliz em servir a Jesus na primeira Igreja Batista de Vitória, durante esses mais de 40 anos. Naquele período inteiro que você passou na sua reeleição, que você estava lá internado, em coma, né? Nós acompanhamos de perto diversas pessoas, né, se reunindo, fazendo orações por você. Naquele momento ali, você sentiu alguma coisa? Você teve aconteceu algum fato que ali, você... Aquele momento, né, de 2016, ele serviu muito por uma experiência espiritual muito forte da minha vida. Né? É diferente, por exemplo, desses 4 anos que eu não sou prefeito, né? Aqui foi mais uma experiência do campo de vista da política, da administração, do estudo, de reflexão, de avaliar os acertos, os erros que a gente cometeu. Esse de 2016, essa doença, ela teve um campo espiritual muito forte dentro da minha vida, do ponto de vista da minha aproximação com Jesus, da aproximação com a igreja, da aproximação da família, por enxergar, né, de uma maneira muito mais forte, que nós estamos todos aqui de passagem, que isso daqui é muito rápido, que a gente não é nada nessa terra. Não adianta o prefeito, a pessoa mais importante da Serra, no caso era o prefeito, nada sou. Né? Então isso, né, me aproximou cada vez mais do céu, isso sim. Entender de que isso aqui é passageiro, que a minha esperança não é aqui, é a vida eterna. Então essa é a questão mais forte que a doença me deu. Estar mais próximo de Jesus, estar mais próximo de Deus, estar mais próximo do céu, entender que isso daqui é muito passageiro, né? Ai de mim se eu esperar só dessa terra. A própria palavra de Deus fala que eu sou considerado um homem de lástima, ou seja, muito triste. Ou seja, a minha esperança, a minha alegria é a vida eterna. Tá bom? Então, assim, foi isso muito forte. Isso eu guardo até o dia de hoje. Pô, legal demais. Mais uma aqui. Quantos anos de casado? Olha, doutora Mara, 33 anos aí, que a doutora Mara aí, 2 filhos, muita alegria, uma esposa maravilhosa, muito fiel, muito correta, muito honesta, muito íntegra, trabalha, repito, médica, professora, funcionária concursada, prefeitura de Vitória, aposentou agora, e de uma integridade absoluta também. Assim, tenho muito orgulho aí da minha querida esposa. Tá certo. Aqui para fechar, eu acho que a gente... Eu vou fazer mais uma depois. Vai fazer mais uma? Eu vou fazer a minha pergunta, que é... Eu recebi no WhatsApp há pouco tempo atrás você se explicando na questão da rodovia Aldívix Barcelo, né? Que não é... O pessoal tava achando que era do seu nome, aí depois você explicou. Eu não sabia da história do seu pai ali. Aí você falou que você homenageou o seu pai, porque seu pai sofreu um acidente ali. Como é que foi isso? A homenagem foi até, não foi minha, foi dos vereadores. Ah, dos vereadores, não foi sua. Foram dos vereadores. Dos vereadores. O que acontece, né? A gente é da Serra Sede, a gente é nascido, criado, família toda de lá, da parte de mãe, da parte de pai, tem uma história muito grande. Meu pai é muito apaixonado por Jacaraí. Sim. Um certo domingo, a gente saindo de casa, ele e minha mãe, e ali em frente do antigo Yahoo, houve uma batida de carro e meu pai veio a falecer ali numa contramão. O rapaz também no outro lado veio a falecer, minha mãe ficou hospitalizada há meses e aconteceu esse acidente muito forte. Nós fizemos a estrada que liga a Serra
a Jacaraípe. Sim. Era um sonho do serrano, ali da Serra Sede. Um outro investimento importante. Não, que ficou nós aquela passagem ali, realmente. Nós esquecemos dessa obra, mas foi uma obra que trouxe investimento para a Serra Sede, naquela região de Macafé. Houve uma obra que teve investimento na região de Serra Dourada, outra obra que fez investimento em Jacareípe. Aquilo ali, assim, deu um impulso de desenvolvimento impactante para toda aquela região. Né? E a gente também foi uma obra que nós começamos e nós terminamos. Ali não teve obra de terceiros ou outro participante. Ali foi uma obra exclusivamente nossa. E os vereadores da época, em função da morte do meu pai, fizeram essa homenagem, colocaram o nome da estrada, que é o nome dele, Aldifas Barcelos Neves. O meu nome é Aldifas Charles Pimentel Barcelos. Poucos sabem que eu tenho... O Aldifas Barcelos tem o Charles e tem o Pimentel. Tem isso. Daí o nome dele é Aldifas Barcelos Neves. Você vê lá a placa, tá lá, Aldifas Barcelos Neves. Eu mesmo não sabia disso, me informei através de um videozinho. Eu quero saber mais uma coisa. Em relação a essa reforma tributária. Você é economista, você já passou por muitas coisas na sua gestão, como diminuição de Fundap e tudo mais, que foram problemas para administrar uma cidade, né, como a Serra. E foi ali construindo novas alternativas, buscando sempre estar mantendo a cidade de pé e em crescimento. E aí, você já avaliou essa questão? Já tem essa ideia do que vai gerar de impacto na Serra? Leandro, esse é um dos motivos, coloquei alguns, que eu estou colocando meu nome à disposição. Não quero aqui colocar medo na população, mas nós vamos passar tempos difíceis na Serra com a reforma tributária. A verdade é essa. Qualquer economista, qualquer pessoa que estuda as finanças públicas do município, do estado e do país, que entenda o mínimo de economia, vai colocar isso, que nós vamos passar tempos difíceis na Serra com a reforma tributária. E não é qualquer um que está preparado para ser prefeito da cidade da Serra diante desse cenário não muito bom, em dois aspectos. Primeiro aspecto, nós vamos perder receita, nós vamos perder arrecadação com a reforma tributária. Grandes empresas não vão mais pagar imposto para a cidade da Serra. A cobrança do ISS, Imposto sobre Serviço, que recai para as empresas, para o setor de serviço, não vão mais pagar para a prefeitura. Vão pagar para o governo federal. E com essa queda, mesmo com uma redistribuição disso para a cidade, nós vamos perder milhões. O Sindicato dos Fiscais, várias análises que eu estudei, que eu li, tem uma perspectiva de perda de 200 a 300 milhões ano, a queda da receita. É algo comparável com o que eu enfrentei em 2013 com o fim do Fundap, que era um incentivo financeiro que a Serra ganhava muito com isso. Então, primeiro isso, nós vamos ter uma queda da arrecadação, uma queda da receita. Os cofres vão diminuir em função de que a Serra não vai mais receber ISS. A outra questão, que é também muito preocupante, vários setores de serviço, uma oficina mecânica, um salão de beleza, todos os setores de serviço hoje pagam de 2% a 5% no máximo de ISS. Isso vai, em alguns setores, isso vai para 15%, 20%. O que significa isso? A probabilidade de várias empresas, de vários setores, de fechar, de quebrar, é muito grande, porque não vão aguentar pagar esses impostos tão altos para o governo federal. E aí, o que vai acontecer? O desemprego vai surgir e quem vai ter que pagar essa conta é a prefeitura. Quem vai ter que tomar conta disso é a prefeitura. E é por isso que eu boto na tecla. A experiência nesses próximos anos será fundamental. Será fundamental, porque a Serra vai perder receita, algumas empresas vão quebrar, vão falir com essa reforma, principalmente o pequeno, principalmente aquele salão, aquela oficina que só paga 2%, 3% de imposto, vai pagar 20%, 30%. Como é que vai sustentar isso? Então, isso é sério, isso é grave, isso é preocupante, sabe? Então, esse é outro motivo, usar a minha experiência para resolver isso, porque a gente sabe resolver isso. Assim como eu resolvi em 2013 o Fundap, assim como eu resolvi a questão lá da enchente, assim como a gente resolveu essa questão da pandemia,
nós vamos resolver, se Deus quiser, com o prefeito, a reforma tributária também. É isso aí. Ó, vamos fechar aqui agora, nosso tempo está estourando. Eu vou te fazer só uma última pergunta. Um sonho para a Serra? Nós temos uma cidade com pleno emprego, nós temos uma cidade com a saúde melhor, mais escola de tempo integral, mais super creche para atender as nossas crianças, para que as mães possam trabalhar em paz. Esses são os nossos sonhos. É isso aí. Uma cidade mais justa, uma cidade mais bonita cada vez mais, a gente tem mais orgulho cada vez mais, como a gente tem hoje, de falar o nome Serra, de falar que nós somos serranos. Tá certo. Você que nos assistiu, agradecemos mais uma vez e peço, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa aí o sininho. Gostou da entrevista? Compartilhe com os amigos, encaminha para a turma aí no WhatsApp para poder estar vendo esse vídeo. Toda a nossa entrevista também vai estar disponível onde, Arnaldo? No Folha Serra, lá no Folha Serra, que é o site específico do município, você tem condições de ver essa entrevista, os cortes. E é muito interessante, é isso aí mesmo que o Juliano falou. Você passar esse vídeo à frente até para o pessoal conhecer um pouco mais dessa figura aqui, que é um campeão, entendendo? Dá vontade até de continuar essa conversa mais tempo, né? Que poucas oportunidades você tem uma pessoa tão inteligente, tão bacana, com tanto conhecimento aqui com a gente. Aldivax, muito obrigado pela sua presença. Obrigadão pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Eu agradeço, sair daqui muito feliz. Toca aqui, meu irmão. Parabéns. Obrigado. Um abraço. Eu não te conhecia tão bem caminhada. como agora eu conheço. Deus abençoe, tá bom? Legal. Deus abençoe. Um abraço você também, tá? Ore por nós, para que a gente possa ter aí esses 40 dias você de luta. E quero aproveitar aqui, eu posso fazer isso, peço o seu voto. Vem com 11, tá bom? 11 dá a você a experiência, a segurança, a esperança. Vem com a gente. É isso aí, E pessoal. até o próximo CNBcast. Muito obrigado. Valeu.